bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom, no vídeo passado eu fiz um resumo do resumo que eu tinha feito sobre a ciência nazista e o Anjo da Morte, né? Que foram essas duas páginas. E hoje eu fiz um resumo sobre a Guerra de Canudos, que foi na época da monarquia e da república, né? Que eu tô aprendendo recentemente na escola, né? A gente já aprendeu, já tivemos todas as aulas sobre, mas eu quis fazer aqui no meu caderno de estudos uma revisãozinha pra eu tentar apresentar aqui pra vocês o que foi esse terremoto que aconteceu aqui no Brasil, na parte do Nordeste. Bom, a Guerra dos Canudos ocorreu no final do século XIX, né? Lá no finalzinho, quando um padre chamado Antônio Vieira juntou uma certa população de pessoas. Ele juntou esse povo e levou para a vila do Belo Monte. Nessa época da República, ele tava, tipo, a República, como ela é um poder público, né, que o povo tava no poder, eles estavam meio que separando a igreja do Estado, porque lá, quando você casava, você era obrigado a casar na igreja, seus documentos eram lá guardados lá na igreja, então a República estava separando a igreja do Estado, ou seja, foi aí que nasceu o casamento civil e também a sua documentação fora da igreja, porque antes, tipo, na época do século XIX, ela era tudo lá na igreja. E por esse Antônio não ser padre, quer dizer, por esse Antônio ser padre, ele não concordava com nada disso, né? Porque ele pensava que o poder da igreja era maior, então as pessoas tinham que ser documentadas e casadas na igreja, somente lá. E então ele juntou esse povo e levou esse povo para um lugar chamado Belo Monte. Porque lá no Nordeste era uma terra bem pobre, eles passavam por bastante seca e tal, e era bem complicado de conseguir trabalho e dinheiro. Então, nessa terra chamada Belo Monte, eles tinham pelo menos uma casa para morar, lugar para plantar, né, para começar plantações e pelo menos uma cabeça de gado, né, talvez, não sei. Então lá era um lugar muito melhor e que lá eles poderiam, né, fazer o que eles quisessem. Eles também não pagavam impostos lá nesse Belo Monte, então esse Antônio levou esse povoado para lá. Então, resumindo, as pessoas todas fugiram para lá. E essa notícia foi se espalhando, então mais pessoas que não só o Antônio trouxe foram chegando lá nesse tal de Belo Monte, foram chegando lá porque lá eles não pagavam impostos, lá eles poderiam protestar, negarem a república, né, que eles não estavam concordando mais por ser um povo muito religioso. E lá também era um lugar muito melhor de viver, né? Lá em Belo Monte, eles foram pra lá também porque eles estavam se preparando lá, porque na cabeça desses cristãos, eles estavam pensando que a volta do Messias estava próxima e eles precisavam exercer sua fé, tal, eles precisavam fortalecer sua fé, sua conexão com Cristo, porque na cabeça deles o mundo ia acabar, ia acontecer um apocalipse e eles sentiam essa necessidade de precisar ir pra lá. Gente, pra vocês terem uma noção, essa novidade, assim, que lá era um lugar muito melhor, foi se espalhando tão rápido que lá foi tumultuando o povo, foi enchendo de gente e chegou a ter cerca de 20 mil de habitantes em Belo Monte. Então, como a República não quis deixar isso barato, elas enviaram soldados para lá, né, 2 vezes. Na primeira vez, eles foram derrotados pelo pessoal lá de Canudos, e na segunda vez também foram derrotados mais uma vez, né? Canudos, gente, se eu não me engano, fica na Bahia, se eu não me engano. Enfim, derrotaram mais uma vez aqueles soldados. Então a República decidiu acabar com isso de vez e enviaram 10 mil soldados pra lá, pra Belo Monte, pra tentar acabar com toda essa muvuca, com todo esse desentendimento e tal. E aí o que aconteceu? Foi aí, nesses 10 mil soldados, que eles conseguiram matar muitos
cristãos, né, o pessoal católico e tal. Gente, foi isso, foi um resumo muito rapidinho do que foi a Guerra de Canudos, né? Tudo isso aconteceu no Nordeste e, assim, eu acho que isso foi isso que influenciou, né, para que a gente não casasse só na igreja, mas sim também no civil e tal. Se a pessoa não quiser casar na igreja, pode casar só no civil, as documentações também e tal. Então, tudo que aconteceu nesse século XIX, né, no final do século XIX, influenciou para algumas coisas daqui do século XXI. E foi esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Voltem para mais, ok? Eu não sei se eu vou fazer mais algumas dessas guerras que teve, né? Esses desentendimentos. Tem também o cangaço que aconteceu no Nordeste também. Deixa eu ver. Tem várias outras guerras também, teve da Chibata, e eu tô pensando se eu vou fazer ou não, porque é muita coisa, gente. Talvez eu faça só mais uma ou duas, não sei se eu tiver vontade, força de vontade de fazer. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixe meu like, se inscrevam e comentem. Tchau, beijo!